Bom, eu andei fazendo alguns vídeos aqui de limpeza, de cuidado com livros, e essa série já está chegando ao fim. Neste vídeo eu queria discutir uma outra questão que tem relação com o tema que eu venho abordando, mas que é uma questão mais ampla do que simplesmente você ensinar alguém a cuidar de seus livros, a limpar uma capa de couro, a usar uma gota de óleo essencial de alecrim para tirar a sujeira da capa de um livro, a usar bicarbonato de sódio bem usado para tirar a umidade, o cheiro de mofo de livros, enfim. Vejam isto. Hoje eu queria discutir uma questão diferente, embora relacionada. Seria a seguinte questão: quem cuida do livro? Não é? Em primeiro lugar, o que é um livro? Um livro, esse objeto que muitas vezes a gente idolatra, que muitas vezes é objeto de um culto. O livro é ao mesmo tempo muito menos e muito mais do que um objeto de culto. Ele é a expressão da palavra de um homem, do pensamento de um homem. Ele é a memória de um homem. Em algum plano possível ou virtual. E quem cuida do livro é quem está preocupado em preservar essa memória para o próximo ou para a geração seguinte. E assim por diante. Eu dei uma limpada na capa desse livro aqui. Esse livro aqui eu mandei encadernar há mais de 30 anos, não sei. Esse foi um livro muito importante na realização da minha dissertação de mestrado, que é o Elementos de Psicobiologia. Fiz uma dissertação sobre Bergson e usei muito esse cara aqui, o Raymond Rouillet, como elemento de apoio para pensar aquilo que o Bergson estava pensando. Pois bem, eu achei esse livro aqui num sebo e vocês podem notar que o papel dele é completamente oxidado, né? Completamente oxidado. E eu coloquei essa capa aqui porque é o tipo de livro que ia começar a desfazer, a se desfazer. E aliás, como vocês viram no começo do vídeo, ele já está se desfazendo. Já tem página dele soltando. Simplesmente soltando. Então, por exemplo, encadernar um livro é parte desse cuidado que você tem para tentar preservar a memória de um homem. Uma curiosidade, né, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém relatando ou discutindo isso, esse livro foi publicado em 1946. Isso explica o fato dele estar hoje completamente oxidado, se desfazendo nas suas mãos. Porque a gente estava justamente no pós-guerra. E no pós-guerra ninguém tinha dinheiro para fazer livros com papel caro e tudo mais. Então, se vocês começarem a notar, vocês vão ver que livros europeus publicados nesse período de pós-guerra muitas vezes terão um papel inferior
e terão de ser objeto de um cuidado ainda mais extremo. Muito bem. Aqui eu tenho um outro livro. A gente pode aqui... eu não sei se dá para anotar, mas esse livro estava faltando. Ele veio faltando um pedaço do couro dele. É um livro da Gallimard, da coleção Pleiade, né? As Obras Completas de Montesquieu, volume 1. E a gente pode quase que, como um detetive, traçar um crime. Como foi o crime? Por exemplo, o perpetrador do crime era destro, não era canhoto. Por quê? Ele foi pegar o livro e pegou assim, uf, puxou por aqui, com a mão direita. Então foi o pedaço direito do couro que se despedaçou. Ele deve ter feito realmente muita força, o livro devia estar preso, alguma coisa aconteceu aqui para isso acontecer. Eu usei uma fita profissional de restauro para fazer um curativo nessa parte aqui do livro, né? Fiz o curativo, usei inclusive 2 pedaços de fita, um por dentro e outro por fora, para ficar bem forte. Limpei o livro e ele está aqui super ok, super pronto para ser lido, uma beleza. Então a questão que eu queria levantar é justamente essa. Quem cuida do livro? Quem cuida do livro é quem está preocupado com a preservação da memória daquele que o escreveu. Quem está preocupado com o homem que o escreveu e com o pensamento desse homem. Então, assim, vem a pergunta: mas afinal, quem se preocupa com isso? Eu estou dizendo isso porque há anos eu tenho uma biblioteca modesta, né? E eu sempre pensei em doar essa biblioteca para uma instituição pública, uma universidade, algo assim. Depois eu comecei a refletir e pensei, bom, é evidente que existem as exceções, né? Bibliotecas que cuidam com primor do seu acervo, isso aí é inegável. Tem instituições aqui, outras ali. Você vai encontrar, inclusive no YouTube, gente fazendo vídeos, gente de universidades, que trabalham em bibliotecas de universidades, fazendo vídeos, mostrando o trabalho deles, mostrando como se conserva um livro, e assim por diante. Então, há instituições públicas que cuidam bem do acervo humano, né, da memória humana, óbvio que sim. Mas o dono do livro, se ele é um cara minimamente, né, ligado nas coisas, né, se ele não é um completo relaxado, ele tende a encadernar um livro que ele vê que está em mais condições, né, que ele vê que não vai durar muito se ele não investir um dinheiro encadernando, mesmo que seja uma capa comum, não importa. O dono é o cara que vai fazer um pequeno conserto no seu livro, antes que ele comece a se desfazer ainda mais. E aí eu comecei a perceber que não é a esfera pública que necessariamente vai cuidar melhor das coisas, que vai cuidar melhor da memória humana e assim por diante. É óbvio que em países desenvolvidos isso acontece. Né? Você olha o trabalho que é realizado, por exemplo, na Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, é um trabalho excepcional. Eles, inclusive, ensinam técnicas de conservação, de restauro. Você vai na página deles, eles ensinam tudo para você. E fazem lá um trabalho primoroso de conservação de qualquer material, livro, disco, vinil, mapa, qualquer material que contenha informação, que contenha a memória humana. Mas eu descobri que, na verdade, o indivíduo, a esfera privada, ela também, se ela tiver um mínimo de consciência, ela também pode fazer esse trabalho de cuidado. Né? E quando você vende, quando você morre e os seus livros são vendidos por um sebo, o cara do sebo, ele tem interesse também em preservar aquilo ali, no mínimo, como mercadoria.
como patrimônio comercial. Então o cara também, no mínimo, ele vai dar uma limpadinha no livro, vai tirar a poeirinha e vai deixar ali à venda. E vai cuidar para que não haja invasão de insetos e tal. Quer dizer, um cara de um sebo que é consciencioso, que entende minimamente do que é a conservação de um livro, vai fazer isso. Aí eu penso, poxa, então assim, o indivíduo privado, o comerciante, que também tem um comércio privado, esses caras também podem, e aliás, eles devem, né, se preocupar também em conservar a memória humana. Não é só o Estado. Muitas vezes, aliás, o Estado deixa a memória humana se perder vergonhosamente, como aconteceu com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em que centenas, milhares e até milhões de anos de história se perderam completamente, né? E aí eu peguei esse livro aqui, outro dia, eu comprei um livro, eu comprei pela internet, é um livro, comprei usado, né? Mas é um livro que veio novo, é um livro cuja venda é proibida, é um livro publicado na Índia, é uma edição britânica que caiu em domínio público. Vocês encontram isso no archive.org, eu vou botar o link na descrição do vídeo. Vocês encontram isso à venda, que é uma edição que já caiu sob domínio público e foi publicado na Índia por uma associação budista. Aí você fala, ok, esse livro não deve ser vendido, ele é para distribuição, tarará, tarará, tarará. Um exemplar veio parar no Brasil e eu comprei. E aí, curiosamente, eu leio a contracapa do livro e o que eu vejo escrito? Se você terminou de lê-lo, de ler esse livro, né, por favor, passe-o para outros. Ou ofereça-o a um monastério, escola ou biblioteca pública. E aí eu vejo como é curioso, né? Antes do monastério, da escola pública ou da biblioteca pública, eles colocaram aqui os outros. Eles deram prioridade aos outros. E isso é muito sintomático, eu diria, né? O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, essa memória aqui, depois que você se apropriou dela, passe-a a um outro ser humano, né? Seja como for. Se isso não for possível, aí sim, você dá para a esfera pública, que a esfera pública cuida. Ele é muito interessante porque eles mais ou menos estão falando justamente disso. Quer dizer, o interesse disso aqui é para o indivíduo, é para o homem. Isso aqui não existe, isso aqui não vai ter eficácia nenhuma se um homem não pegar e ler. E é esse mesmo homem que deve cuidar. E caso esse livro vá parar nas mãos de um comerciante, essa responsabilidade passa para o comerciante e assim por diante. A esfera pública é apenas mais um elo nessa cadeia e não necessariamente o elo mais eficaz. É só isso que eu tinha a dizer. Obrigado.